Olá pessoal, estamos começando mais uma live aqui pelo Parlamento Aberto, aqui no nosso Instagram, nosso perfil do Instagram. Estou só ajeitando aqui o cabelo para começar mais essa live, que falaremos sobre transição de carreira com a Graziela Brizola, que já está aqui entre nós, de Santiago, e aqui a Graziela já vai entrando, a gente já vai começando o nosso papo daqui a pouquinho. E aí, Gra, tudo bem? Bem, e você, Eric? Tudo bem. Você que está acostumada a fazer lives com a minha irmã, agora fará uma live comigo. Que Pois beleza. é, só tô marcando dos irmãos, do resto tá tudo certo. Que bom, que bom. Prazer em conhecê-la, né? A partir da minha irmã foi que a gente nos conheceu. Eu acho que eu acompanho o seu trabalho, não com a frequência que eu gostaria, porque acaba tendo outras aí responsabilidades e acaba não conseguindo focar muito bem naquilo, né? Mas, de qualquer forma, já tive uma aula sua, inclusive, né, sobre a constelação sistêmica. Foi muito bacana aquela aula lá que a gente pode participar. E, claro, né, com a minha irmã, sempre ali a gente acaba aprendendo. Próximo de casa, a gente fica sempre aprendendo mais, né? Muito obrigado por você me atender e receber esse nosso convite aí, essa disponibilidade de nos atender. Eu que agradeço o convite e o prazer de ter te conhecido, né? Através da Erika. A Erika aí fazendo pontes. Verdade, com certeza. A gente sempre. A gente está aqui fazendo lives desde o começo da pandemia já. Se eu não me engano, essa é a 54ª ou 55ª live. Já são 55 lives que nós já fizemos. E a gente sempre começa aqui passando um pouco da conjuntura do coronavírus em Piracicaba, tá? Então, eu vou passar aqui alguns números, algumas informações, e aí, enquanto isso, o pessoal vai chegando também, vai se ajeitando para poder acompanhar aqui a nossa conversa. A prefeitura ela divulga diariamente, sempre às 4 horas da tarde, o radar coronavírus, tá? E no radar coronavírus, de ontem para hoje, faleceram três pessoas, tá? Duas senhoras, uma de 95 e a outra de 79 anos, e um senhor de 79 anos, e os três, não, desculpa, que esse senhor era morador do Lar dos Velhinhos. Então, foram 3 óbitos. A gente chegou a 99 óbitos já em Piracicaba por conta do coronavírus. Já é um dado quase 100 aí. Provavelmente no final de semana esse número vai chegar a 100. É uma pena, mas é a nossa realidade hoje aqui. E de ontem para hoje também foram confirmadas em Piracicaba 136 pessoas com o coronavírus. Já são 3.118 pessoas com o coronavírus na cidade, sendo que 1.127 está em tratamento. E como a gente sempre faz aqui, também explica, o tratamento é o seguinte, aqui envolve pessoas que se tratam em casa, pessoas que se tratam em UTIs, pessoas que se tratam em leitos de enfermaria, tanto da rede pública quanto da rede privada. Então, é todo mundo que está em tratamento, não é só um setor apenas. E ainda existem 992 casos suspeitos aqui, que estão em análise na cidade. Então, realmente, a situação nossa, inclusive, na semana passada, tivemos que retroceder à fase 1, fase vermelha. A situação não é muito boa em Piracicaba em termos da pandemia. Então, ainda estamos nesse auge. É claro que alguns especialistas falam que daqui a algumas semanas é possível que a gente alcance o chamado platô, né, onde o máximo em que a pandemia pode chegar, e aí comece um processo de descida dessa curva, mas ainda está crescendo, infelizmente. E outro dado, outra informação importante para eu passar, aqui, Gra, eu posso chamar de Gra, né? Tudo bem? Deve. Chamar de Gra. Deve. O Parlamento Aberto, a gente desenvolve muitas ações voltadas à transparência pública na Câmara de Vereadores. Na quarta-feira, a gente vai fazer um programa Parlamento Aberto Entrevista Especial. Já vai ser o segundo programa. Aí como se fosse a transmissão, vai tanto pela TV Câmara e também pelo Facebook e pelo YouTube da Câmara. E na quarta-feira, a partir das 3 horas da tarde, nós falaremos sobre as mudanças na questão eleitoral, né? Ontem o Congresso aprovou alterar do dia 4 para o dia 15, do 4 de outubro para o dia 15 de novembro, as eleições. Então, as eleições vão acontecer no dia 15 de novembro, e tem toda uma implicação em torno disso. Então, na quarta-feira, eu e o meu amigo
servidor lá na TV Câmara, o Fábio Alvarez, estaremos com os juízes das zonas eleitorais de Piracicaba. Tanto o Wander Pereira Rossetti Júnior, que é juiz da 93ª Zona Eleitoral, também o Mauro Antonini, que ele é da Zona Eleitoral 270. São as duas zonas eleitorais que engloba Piracicaba. E também estará lá o advogado Fábio Dionísio, que vai estar representando a Comissão Eleitoral da OAB, que acompanha todo o processo eleitoral. Vai ser uma conversa muito boa aí, de esclarecimento. Mas nosso assunto aqui é outro, hoje é outro. O pessoal está começando a chegar aqui, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. A nossa conversa vai ser sobre a transição de carreira, né? Esse processo aí importante que a gente, em certo momento da vida, acaba sempre questionando. E para a gente começar essa conversa, Gra, eu queria que você passasse um pouco da sua experiência, como foi esse processo para você, em que momento você se percebeu que estava nessa necessidade, passar um pouco dessa sua experiência para as pessoas entenderem como que você entrou nesse processo. A transição de carreira é uma coisa que todo mundo chega num momento da vida e se questiona. Será que eu estou fazendo o que eu amo? Será que já não estou há muitos anos fazendo a mesma coisa? Está na hora de mudar? E como todo mundo, eu também já passei por isso, né? De parar e me perguntar, será que é isso? Será que não é? Enfim. A minha primeira formação foi em mercado internacional, onde eu me especializei em Ásia. A partir daí, comecei a atender a todas as coreanas do Brasil inteiro. Então, não parava, viajava muito, né? Aquela coisa de eu não vi meus filhos crescerem, né? Eu passei em casa e vi que eles estavam crescendo, e mais ou menos assim. E aí eu comecei a perceber que, por mais que eu estivesse numa carreira legal, numa vida legal, não era exatamente isso que eu queria para mim. E aí eu comecei a estudar, comecei a ir para o âmbito do desenvolvimento humano, comecei a trabalhar com desenvolvimento humano, e aí eu fazia o quê? Trabalhava com comércio exterior, trabalhava com desenvolvimento humano, logística aérea, importação, exportação, rodoviário e etc. E à noite, desenvolvimento humano, final de semana, treinamentos, etc. Chegou uma hora que eu falei, não, tá ficando pesado, eu vou ter que desenhar a minha transição de carreira. E aí foi a hora que eu comecei a desenhar uma transição de carreira. Quanto tempo eu levaria para entrar nessa transição? Quanto tempo eu levaria para literalmente sair de um âmbito para entrar em outro âmbito e assim sucessivamente, para não fazer o que normalmente as pessoas fazem, né? Não quero mais. Joguei para cima, saí correndo, abriu a porta da empresa, correu, não voltou mais. E é aí que o problema acontece, porque é justamente aí onde as pessoas erram o pé e depois se arrependem de ter feito uma transição. Então, eu levei quase 3 anos para fazer essa transição completa, justamente porque eu desenhei essa transição, fiz todas as etapas, todos os procedimentos que eu mesma havia desenhado, como se fosse um projeto, né? Se a gente vai construir uma casa, a gente tem que desenhar uma planta, tem que contratar alguém que sabe o que está fazendo, né? E aí o engenheiro vai lá, desenha uma planta, ou o arquiteto vai lá e desenha e a gente constrói em cima daquilo. A transição de carreira é a mesma coisa. A gente precisa literalmente desenhar a transição de carreira, né? E às vezes ela é lenta. E infelizmente o ser humano tem essa coisa do imediatismo, principalmente hoje em dia. As pessoas são muito imediatistas. E aí eu tive que desenhar toda a minha transição de carreira e olhar, ok, então em qual momento é o melhor momento? E a minha transição de carreira aconteceu junto com o coronavírus. Então foi assim, né? O Covid entrou, a minha transição entrou, o Covid está aí, a minha transição saiu. Então, vamos embora. E é um momento que normalmente as pessoas ficariam tipo, putz, mas agora é agora. A gente vai conversar mais sobre isso realmente, né, para o pessoal aí que está acompanhando. A gente sempre aqui procura, antes da gente começar nossas lives, conversar um pouco com nossos entrevistados, né? Então, realmente, a gente já delineou aqui um pouco do que vai ser tratado justamente para poder aproveitar esse momento para esse esclarecimento. Você colocou uma questão que eu acho importante a gente tratar, que é jogar tudo para cima, né? É aquela coisa, tô desesperado, não aguento mais isso, né? Tô com a água no pescoço, eu vou jogar tudo para cima. E é nesse momento que talvez seja, como você mesmo pontuou aí, talvez seja o erro mais comum
né? Como evitar esse momento aí de limite, né, em que acontece esse tipo de erro? Como se preparar para que ele se torne um momento de virada, mas que seja, como você falou, calculada, algo que você possa visualizar mais à frente? Transição de carreira, no momento errado, ela é um tiro no pé. Mas qual é o momento errado? O momento errado é esse momento que você falou. Tô com a água no pescoço, já não tô aguentando mais, tô sufocada no trabalho, não quero mais. Aí, de repente, o que que acontece? É um efeito. A pessoa vai se estressando com a empresa, com o trabalho, com os colegas. Ela vai passando a deixar o trabalho, né? Às vezes de lado, às vezes para outro dia. Às vezes se torna até agressiva verbalmente, não fisicamente, mas verbalmente tem a tendência a se tornar agressiva. E chega uma hora que a pessoa estoura e acaba pedindo para sair, ou a própria empresa acaba saindo com ela. Né? São dois fatores, porque é sempre um conjunto. Então, a pessoa, quando ela chega nesse momento em que ela está cansada, ela está estafada, é o momento que ela precisa tomar uma decisão. Ok, eu quero sair? Eu quero ou eu preciso? Se eu quero ou se eu preciso, eu tenho que ter um desenho, um planejamento de como é que eu vou sair, como é que eu vou fazer essa transição de carreira, essa transição de emprego, que às vezes a pessoa vai sair de um emprego e ir para o outro, né? Completamente diferente, às vezes uma coisa da outra. Então, ela tem que ter um planejamento. Mas, se esse planejamento a pessoa percebe que ela não vai aguentar esperar 1 ano, 2 anos, ou ela não sabe fazer sozinha, ela tem dois grandes pontos. O primeiro é ela ter um mentor, alguém que saiba falar para ela quais são os passos que ela vai fazer esse planejamento, o que ela tem que seguir, o que ela tem que trabalhar, como ela precisa desenvolver o networking, o que ela precisa fazer, enfim. Né? Vai lá detalhar, é a planta do engenheiro, né? Ela vai entregar, o mentor vai desenhar junto com a pessoa essa planta do engenheiro, para que ela possa executar. E o outro ponto, muitas vezes, é a terapia. A pessoa, às vezes, precisa ir para a terapia para ela esvaziar tudo isso que está dentro dela, porque se ela chegou no limite, não é só aquilo. Aconteceram mais coisas que fizeram com que essa pessoa chegue no limite dela. E muitas vezes, para que ela aguente mais 1 ano ou 2 na empresa, para ela fazer essa transição, a terapia vem como um suporte psicológico. Ó, vai lá, põe para fora, chega na terapia, xinga o chefe, fica puta mesmo, fala tudo que tem para falar pro terapeuta. Não desconta na empresa, porque a empresa tá lá sendo uma mãe, né? Muitas vezes a empresa é uma mãe. Tá lá, tá acolhendo e etc. Mas a pessoa já sentiu que fechou o ciclo dela ali. E quando fecha o ciclo da pessoa, ela vai continuar empurrando isso e não vale a pena. Mas ela precisa ter um planejamento, porque se ela fizer o que o povo, eu vou falar pelas pessoas que já passaram por mim. Ai, Grazi, eu vou meter o louco, vou meter o pé em tudo, vou sair, não aguento mais. Aí a pessoa sai, muitas vezes ela sai. Só que depois de um tempo ela volta desesperada, porque não tem um planejamento, não tem uma estratégia. Se a pessoa vai abrir o próprio negócio, ela não tem um desenho empreendedor. Às vezes não passou nem o básico do Sebrae, por exemplo. Né? Porque o Sebrae é uma mãe nesse sentido de empreendedorismo, né? É interessante isso aí que você colocou, Gra, e acho que a gente precisa aprofundar nesse aspecto, que é quando a pessoa ela já não aguenta mais aquilo e ela se torna agressiva. Ou pior, além de agressiva, ela se torna também, passa a fazer um trabalho com uma baixa qualidade, acaba se marcando como um profissional aí incompetente ou uma profissional que não se dedica. Fala um pouquinho desse cuidado que a pessoa tem que ter quando chega nesse momento, e também ter o cuidado de não se marcar enquanto um profissional, porque, é claro, todo mundo que trabalha em qualquer lugar que você vai, você deixa uma marca, seja ela positiva, seja negativa, né? Como que é tomar esse cuidado aí? E aproveito nessa pergunta também colocar o seguinte aspecto. Em que momento que a pessoa está tão, assim, aqui a Ana está colocando uma coisa que eu vou usar essa expressão, de fazer por obrigação, em que ela fala, opa, agora é a hora, eu preciso realmente, senão eu vou acabar tendo problema aqui com a pessoa que eu gosto e eu estou tendo problema porque tem outros problemas me atingindo aqui, né? Em que momento que ela consegue enxergar isso? Tá. Normalmente é o momento em que ela bate o olho e ela percebe que ela já está de saco cheio, a verdade é essa.
a pessoa já não está mais motivada, ela acorda para ir para o trabalho, ela pensa, tipo, de novo, vou ter que ir lá naquele lugar, com aquelas pessoas que eu não queria estar lá, e a pessoa está totalmente desmotivada, e muitas vezes ela também não sabe por quê. Só que essa desmotivação, às vezes, expande, porque ela vai para casa, e às vezes a pessoa chega em casa, está desmotivada, desmotiva todo mundo que está no entorno, né? Então, essa desmotivação, ela acaba se expandindo, né? E ela acaba se afetando os colegas de trabalho, porque todo mundo percebe, cai a qualidade, rendimento da própria pessoa, né? Às vezes a pessoa começa a arrumar desculpas para não ir para o trabalho. Então, são aquelas pessoas, por exemplo, que passam no médico para conseguir um atestado para levar para o trabalho para não ir. Então, quando a pessoa começa a perceber que, olha, não tá legal, eu não tô dando conta, sabe? Tá apertado aqui. Quando a pessoa acorda e eu falo que bate aquela bad, que a pessoa abre o olho e fala, putz, não é o efeito musiquinha do Fantástico só. É o efeito segunda, terça, quarta, quinta, né? A sexta, aí a pessoa torce, putz, chegou o final de semana. Acabou. É a hora que a pessoa precisa rever. Porque ela está torcendo para chegar o final de semana para ela não ir para o trabalho. Então, o trabalho já deixou de ser um ambiente gostoso, um ambiente que agrega e que ela agrega para o trabalho também. Então, esse é o maior dos problemas. Por quê? Uma coisa que você falou é perfeita. A pessoa fica manchada no trabalho. E, infelizmente, depois, se ela for para um outro lugar ou abre o próprio negócio dela, que é uma tendência, por exemplo, agora, nesse momento que a gente está vivendo, a tendência de aumento de empresários é muito grande. O próprio Sebrae tem feito essas estimativas. Então, às vezes a pessoa vai para o próprio empreendimento dela e não tem o apoio das pessoas que estavam no entorno dela. Por quê? Porque a desmotivação dela afetou geral. Aí, o que que é? Aquela pessoa que entrou no trabalho, que era legal, que brincava com todo mundo, que era gente boa, se tornou aquele porre de pessoa e todo mundo fala, putz, graças a Deus que saiu. Olha, o clima ficou até leve depois que essa pessoa foi embora. E aí ninguém ajuda essa pessoa no sentido de colaboração mesmo. Às vezes a pessoa abre um próprio empreendimento ou vai vender Avon, pode ser qualquer coisa, vende o que você quiser, mas não consegue apoio das próprias pessoas que estiveram com ela no entorno. E aí é onde a pessoa se desmotiva novamente e acaba tendo que retroceder. Só que quando ela vai retroceder, o currículo dela já não está mais legal. Perfeito, legal. A Flávia, que é minha esposa, inclusive, a Flávia Dias Eguiar, ela está perguntando aqui se devemos trabalhar só com aquilo que gostamos. E aí eu vou aprofundar um pouco mais nessa pergunta dela. É evidente que o trabalho ele carrega responsabilidades, né? Então, assim, responsabilidade ela traz para você vamos dizer, exigências, né? Que são como chegar no horário, apresentar a qualidade de trabalho que você vai fazer, se relacionar com pessoas, muitas vezes, que são muito diferentes de você. Trabalho não é a mesma coisa quando você vai no bar e se reunir com seus amigos. É muito diferente, né? Porque você está ali em um outro ambiente. Mas como que você avalia essa questão entre o gosto pessoal, o trabalho? De que maneira é possível conciliar esses dois universos? É claro, não estou aqui dizendo que, por exemplo, vou me usar como exemplo, eu sou uma péssima pessoa para fazer contas de exatas, estou ruim nisso. Então, eu vou inventar agora de trabalhar em contabilidade, um exemplo. Pô, com certeza eu vou ter muita dificuldade, claro, mas se eu inventar trabalhar, sei lá, com alguma coisa que esteja relacionada à área cultural, que eu gosto muito, pô, daí talvez eu tenha chance maior. Como que é esse limite entre uma coisa e outra? Eu costumo olhar que vai muito de pessoa para pessoa, tá? E envolve uma série de aspectos que a gente vai desde o psicológico de Freud até a análise transacional de Eric Berne, passando por tudo, porque envolve muita psique também, apesar da gente sempre achar que é sempre o que eu gosto e o que eu não gosto, ponto. Mas existe os processos psicológicos. Então, por exemplo, uma pessoa que precisa seguir regras, normalmente ela entrar numa área de trabalho como o mercado internacional, por exemplo, que é cheio de regras, que você estuda direito até as tampas, e aí quando você chega no porto, quem decide tudo é o fiscal, a lei ali passa bem longe.
Então, quando você está dentro desses âmbitos de muita regra, muitas vezes isso acaba deixando a pessoa um pouco mais para baixo. Por quê? Porque quando a gente fala em análise transacional, a gente tem 3 grandes fatores que estão em nós, que faz parte da nossa personalidade, que é a criança, o adulto e o que a gente chama de pai. Quando a gente trabalha essas 3 pontas da análise transacional, a gente tem as pessoas que estão envolvidas dentro do âmbito da criança, ou seja, são pessoas que não gostam de regras, que não seguem regras, em hipótese alguma, você vai falar para essa pessoa que ela vai chegar às 6 da manhã do trabalho, ela vai chegar às 6 da manhã, ou se ela chegar, ela vai ser a pessoa mais insuportável da face da Terra até que aquilo fique divertido para ela. Por quê? Porque ela tem esse âmbito da criança. A criança é muito forte para ela. Aí a gente tem um outro ponto, que é o pai. Então, quando a gente tem o pai, o que essa pessoa é? Uma pessoa que segue muita regra, que para ela não tem... E quanto mais regra ela tiver, mais ela vai seguir bonitinho ali, certinho. Ela anda na linha. Você não tem problema com esse tipo de colaborador. E tem o adulto, que é aquele que vai fazer o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito, etc. Não tem conversa. Ele não vai fazer menos, ele não vai fazer mais. Ele vai fazer aquilo que ele tem que fazer e ponto. Sendo assim, bem sucinta, bem por cima. E aí sim a gente pode olhar o que gosta, o que não gosta. Por quê? Às vezes aquela pessoa que está no perfil da criança, ela não gosta daquilo que ela está fazendo, mas ela gosta da profissão como um todo. Então, talvez, o que ela está? Às vezes ela está num departamento errado dentro daquilo que ela gosta. Às vezes ela está no setor errado dentro daquilo que ela gosta. Às vezes ela se daria melhor, por exemplo, no setor de criatividade e não no setor administrativo contábil, por exemplo, ou no administrativo importação, exportação, que mexe muito com números e etc. Então, às vezes, o próprio colaborador está no lugar errado. Ou a pessoa decide abrir uma empresa porque ela viu na internet que aquilo ali está dando dinheiro no momento. E eu sempre falo, gente, o que dá dinheiro é pai e mãe, o resto a gente tem que trabalhar para conseguir. E aí entra o contraponto. Se você tem que trabalhar para conseguir, você vai ter regras. E é onde, dentro desse âmbito da análise transacional, a criança não quer seguir regras. Então, a pessoa ela precisa olhar o quê? O que ela gosta? Dá para ganhar dinheiro com isso? Aquilo que ela realmente gosta. Então, por exemplo, vou pegar uma coisa que você falou. Uma pessoa que gosta muito de sentar no boteco e beber. Será que se ela abrir um bar, ela vai dar dinheiro para ela? Ou ela vai beber todo o estoque? Então, são contrapontos que a pessoa vai ter que usar a maturidade dela para analisar aquilo que funciona ou não para ela. Então, por exemplo, trabalhar com desenvolvimento humano, para mim, no início era um hobby. Porque é muito gostoso. Eu sempre gostei de estar com muitas pessoas. E o comércio exterior acaba contendo um pouco isso. Eu estava com muitos containers e poucas pessoas. O desenvolvimento humano é muitas pessoas e poucos containers, quase nenhum. Então, dentro desse âmbito, eu fui observando que aquilo que eu gostava como hobby dá para transformar em uma renda financeira. Né? Eu poderia um dia substituir uma profissão por outra sem problemas. Mas nem todo mundo consegue transformar um hobby em algo rentável para ela. Então, aí ela precisa verificar quais são os meus hobbies, o que eu gosto de fazer. Fora os hobbies, o que mais que eu estudei, que de repente é legal pra caramba. Ou não estudei e posso começar a estudar, que também é um outro critério. Às vezes a pessoa nunca estudou aquilo que ela quer fazer, mas nunca é tarde. Eu tenho amigos com 60 anos que terminaram a faculdade. Qual o problema? A questão é ela olhar se aquilo que ela quer fazer rende financeiramente e como é que ela vai ter que começar a caminhar em direção a isso. Você falou várias coisas que dá para entrar em alguns caminhos para a gente começar, para a gente caminhar com a nossa conversa. O primeiro foi que você falou sobre a questão da pessoa estar num setor, não no setor errado, mas num setor de uma empresa em que não, talvez ela não seja mais produtiva ali, não seja aquilo que ela gosta de fazer, ou tenha motivação para fazer aquilo. Então, a gente dá para pensar em transição de carreira dentro da mesma empresa? E só para registrar, quem está aqui na live é minha irmã. Então, nossa amiga em comum. Então, explica, dá para fazer essa mudança dentro da mesma empresa ou dentro de um mesmo setor?
Como que funciona isso? E o outro aspecto que eu queria questionar com você, daí você vê essas duas respostas, né? São respostas distintas, mas você falou assim que enquanto trabalhava com o comércio exterior, tinha mais containers e menos pessoas, você sabia que aquilo era já um hobby para você. O que você traz dessa sua antiga carreira para a carreira atual e de que maneira ela pode também contribuir para você, né, na carreira atual? Porque é bom te lembrar que um conhecimento, né? Eu sou muito curioso com muita coisa, viu, Gra? Assim, gosto muito de conhecimento de todas as pessoas. Sou aquele cara meio viciado em, sabe, o pessoal fala de informação inútil. Eu adoro, né? Adoro, adoro. Então, assim, mas eu acho que o conhecimento você traz para a sua nova realidade e da maneira como você coloca ele, você pode utilizar também. Então, eu queria que você falasse sobre esses dois aspectos. A transição da carreira dentro do mesmo empresa ou do mesmo setor e, aí, do outro lado, o que você traz da antiga carreira para a nova. Ó, transição dentro da empresa, isso vai muito de empresa para empresa, né? Porque tem empresas, por exemplo, multinacionais, normalmente trabalham com sistemas de transição, às vezes dentro da própria empresa, né? Abre lá vagas internas, onde os colaboradores internos são os primeiros que podem se candidatar, né? E depois, se não encontrar ninguém dentro da empresa, abre externamente. Eu já atendi muitas multinacionais e por conta de atender multinacionais, eu acabei, né, ajudando muito nesses processos internos de funcionalidade e desenho da empresa. Mas também cabe muito para o gestor de cada área olhar a área como um todo, parar e dizer, tipo, tá, essa pessoa ela tá infeliz, mas se ela está infeliz com a empresa, ela está infeliz com a profissão, ela está infeliz com o setor, será que se eu mudar ela de setor é interessante para ela? Então, vai muito do olhar do próprio gestor. E aí a gente tem um problema, que é a demanda de gestores que não conseguem olhar para o colaborador como um todo e ver se ele realmente precisa dessa mudança. Então, a gente tem uma demanda de gestores que olham normalmente para um colaborador insatisfeito e acredita que precisa cortar, já de cara. Sem tentar entender a situação, sem tentar olhar para aquele colaborador e etc. Então, isso é muito interno, isso é muito de gestor para gestor, é muito de empresa para empresa. Então, eu sempre falo que os gestores precisam mudar. Né? Deveria ter um setor da empresa que trabalhasse só a gestão de mudança dos próprios gestores. Né? Treinassem os gestores a ter esse feeling, sabe? Esse feeling de bater o olho na pessoa e falar, putz, ela não está contente, ela não está feliz, vamos ver o que a gente pode fazer. Esse é um ponto que precisa ser tratado com muito carinho dentro de todas as empresas. Tá? E aí, vem um outro ponto. O que eu trouxe dessa minha experiência de mais de 15 anos na área de mercado internacional? Bom, hoje eu trabalho com mentoria, né? Então eu trabalho com mentoria para empresas e para pessoas que querem fazer essa transição de carreira, que querem abrir um pequeno negócio ou um médio negócio, enfim. Né? Ajudando essas pessoas a entenderem esse passo a passo. O que é que elas precisam, como é que elas precisam fazer isso, enfim, né? Passando essa transição e com as empresas trabalhando esse olhar, esse feeling, sabe? Trabalhando com os gestores para trazer para eles esse feeling de, você precisa sentir o teu colaborador. Você precisa aprender a olhar para o teu colaborador e entender que ele não é uma máquina de trabalhar. Ele é um ser humano e como todo ser humano, ele tem sintomas. Então, ele dá sintomas de quando ele não está feliz. Ele dá sintomas de se ele tem problema na casa dele. A maioria das pessoas não consegue separar os problemas. Né? Às vezes a pessoa estoura no trabalho, leva para casa e vice-versa. Então, o gestor, ele é a pessoa que tem que ter essa sintonia fina de olhar para o colaborador e saber, putz, olha, esse colaborador não está legal aqui. Quem sabe fazer um teste? Então, por exemplo, o período que eu trabalhei numa multinacional de desembaraço aduaneiro, que é conhecida mundialmente, a gente trabalhava dentro desse sistema. Então, o que a gente fazia? Um mês ficava num setor, depois ia para outro setor, ia para outro setor, e a gente sentia qual é o melhor setor para essa pessoa. E, de repente, aquele setor que ela foi contratada não era legal para ela.
E de repente ela se identificava com outro setor, às vezes nada a ver, e às vezes que não tinha mesmo nada a ver com o currículo ali escrito dela, mas que ela se identificou e que ela tinha capacidade. Então, essa pessoa já ficava ali, já começava a ser treinada, né, para que ela assumisse aquela postura, aquele lugar. Então, acho que falta muito hoje para as empresas essa sensibilidade, porque isso é sensibilidade. Tá travando um pouquinho aqui para mim. Opa, desculpa. Voltou aí? Cortou, agora eu escutei. Então, beleza. Agora voltou também para mim aqui. Desculpa. É coisa de conexão mesmo. Vamos lá. Pode completar o raciocínio aí. Então, as empresas precisam hoje ter essa sensibilidade, sabe? O gestor precisa ter sensibilidade. A gente tem, principalmente agora com essa questão de pandemia, mais ainda as pessoas vão ter que desenhar e trabalhar as suas sensibilidades. O problema é que as pessoas acreditam que sensibilidade é uma coisa de outro mundo, é uma coisa holística ou algo sem explicação. Mas sensibilidade é você bater o olho na pessoa e sentir se ela tá legal, se ela não tá, como que tá, se tá legal ali para ela, se não tá. Por que não mudar de setor? Vamos fazer uma troca aí, ver o que fica legal. Então, eu acho que a palavra-chave é essa, é sensibilidade. Não, é interessante isso que você está colocando, porque é algo que não deveria ser nem vou dizer contradição, mas não deveria ser uma questão, mas que é um aspecto que realmente muitas organizações falham, e não só organizações de maneira geral, mas sobretudo gestores, que é o aspecto humano, né? É você conseguir ter a ligação humana, saber que quem está fazendo um trabalho ali, ele no fundo ele é um ser humano, tanto quanto você. Parece algo tão óbvio, né? Sensibilidade, parece algo assim, né? Parece algo meio estranho aquele ambiente corporativo, né? Mas, pô, no final estamos tratando com seres humanos. Se o trabalho não servir para levar qualidade de vida, serve para quê então, né? Exato. Exatamente. E aí, olha só, a Érica até escreveu aqui, se não sabe, pergunta para o colaborador. Mas às vezes o próprio colaborador não sabe. Às vezes a própria pessoa não sabe se aquele setor é bom para ela ou não. Às vezes a pessoa ela é contratada só pelo currículo. E hoje, se a gente olhar, o currículo não é o que pesa. Tanto que grandes multinacionais, principalmente fora do Brasil, por exemplo, Vale do Silício, eles acabam fazendo contratações a partir das soft skills da pessoa e não mais do currículo dela. Então, aquela ideologia que a gente tinha antigamente de fez USP, fez FGV, continuam sendo faculdades excelentes, sem sombra de dúvida, tá, gente? Não me critica, não. Não vem bater em mim por causa da USP. Amo de paixão. Mas, fora do país, existe essa questão de que as pessoas hoje são olhadas muito mais pelas soft skills. Google, né? Pega a ação do Google, é completamente diferente de qualquer outro tipo de contratação. O currículo vai ser uma das últimas coisas que eles vão olhar, e sim a habilidade da pessoa, dela conviver com outras pessoas e aquilo que ela realmente gosta ou não de fazer. Né? E confiando na responsabilidade de cada um, porque para quem nunca visitou a Google, tá? Parece que você entrou num playground gigante, lindo, que não dá vontade de trabalhar, porque a vontade é brincar, tá? Ativa a tua criança interior, a vontade é brincar. Mas é a confiança que se entrega na outra pessoa a partir dela estar num ambiente em que ela vai ter que trabalhar essa responsabilidade, né? E saber que ela tá lá para trabalhar, mas que ela pode ser feliz no trabalho. As empresas não têm essa mentalidade, infelizmente. Não todas, não generalizando. Você falou de soft skills e também falou aí daquilo que as empresas esperam, né, da pessoa que ela vai contratar. Explica para quem não conhece o termo, não tem essa convivência com esse termo, e aproveita dentro dessa resposta, já passe o que é, qual que é o tipo de... É lógico que isso é uma resposta que eu sei que é muito ampla, né? Mas o que
é o profissional atual? O que ele precisa ter, né? O que ele precisa ser? O que ele precisa saber, né? Para buscar essas qualificações, buscar esses postos aí? De forma que você poderia nos passar em termos de dicas e também de análise sobre essa conjuntura? É interessante olhar porque a gente vem de um sistema já muito antigo, que você sabe possivelmente melhor do que eu pelos seus estudos, a gente vem do sistema de Fordismo, né? Então, onde cada um fazia uma coisa, ninguém sabia o trabalho de ninguém, tem um que aperta aqui, o outro só aperta ali, todo mundo um atrás do outro, organizadinho, enfim, né? Sistema industrial, que entrou para dentro das escolas, que entrou para dentro dos escritórios, etc. Essa mentalidade, ela ainda é muito forte nas empresas. Então, se você entra hoje numa empresa, dependendo da empresa que você entra, como eu falo, gente, nunca generalize nada, tá? Mas tem empresa que você entra, que você bate o olho assim de fora a fora, é uma grande linha de produção com um monte de papéis, né? Então, essa mudança que vem acontecendo, por exemplo, um exemplo que eu gosto muito, Vale do Silício, o Google, propriamente dito, porque eles abriram outras vertentes, onde a pessoa consegue se divertir e trabalhar ao mesmo tempo, ou seja, transforma o trabalho em algo divertido. Só que, antigamente, as pessoas entravam numa empresa e a pergunta era, o que a empresa espera de mim? Hoje, se você parar para observar, o ideal é a pessoa entrar numa empresa e o que é que eu posso fazer para a empresa crescer, que vai voltar para mim. Que antigamente não, a empresa crescia, o colaborador era sempre aquele, né? A gente está falando de anos de história, está falando lá atrás, mas que hoje a gente há algumas empresas, mas não são todas, que trabalham esse pensamento de que a empresa cresce, o colaborador cresce com ela. Então, muitas vezes você tem empresa onde a pessoa fica 30, 40 anos na mesma posição, né, no mesmo setor, só com o salário ali que o sindicato vai liberando anualmente, etc., com os benefícios que a empresa tem. Então, muitas vezes isso também acaba desmotivando a pessoa. Então, eu acho que precisa ser uma troca, todo trabalho precisa ser uma troca. Para que ele fique rico para as duas pessoas, a pessoa jurídica e a pessoa física, ele precisa ser uma troca, mas essa troca tem que ser justa. Ela tem que ser justa e equilibrada. A pessoa precisa receber por aquilo que ela trabalha, mas aquilo que ela vale. Então, por exemplo, por que um vendedor que vive por comissão, normalmente ele se mata de vender e tem uma vida legal, normalmente ele tem lá um ganho legal e etc. Porque é o tanto que ele investe nele mesmo e o tanto que ele se esforça é aquilo que ele recebe. Então, existe, de uma certa forma, um equilíbrio, né? Então, as empresas precisam olhar hoje o que elas estão oferecendo para o colaborador, tá? Então, esse é um âmbito importante de ser olhado, essa troca, para que exista um equilíbrio em todos os setores. Porque senão o setor mais caótico, ou seja, o setor ali fabril, administrativo, escritório, etc., ele vai se sentindo prejudicado. E aumenta o turnover da empresa, o que também não é legal, porque cada custo de demissão é alto. Todo empregador sabe disso, cada custo de demissão é alto. Aí você recontrata, a pessoa fica 30, 60 dias, deu nem tempo de você cobrir o caixa anterior, já está dispensando. Essa troca é muito importante. Mas, infelizmente, não são todas as empresas que vêm com essa mentalidade de o que é que eu posso fazer para que eu não aumente o meu turnover e o colaborador, em contrapartida, pensar o que eu posso fazer para a minha empresa crescer. Porque uma vez que ele está lá dentro, a empresa é dele também. Se a empresa crescer, teoricamente, ele cresce junto, né? Então, eu acho que é essa troca que falta não vou falar em percentual, mas vou dizer em muitas empresas, que é uma coisa que eu posso falar por ter visto, entendeu? Perfeito. Realmente, volta, né, nesse aspecto que você está colocando, né? Não adianta você remunerar o seu colaborador, o seu empregado, o seu funcionário, chame como quiser, mas de uma maneira e esperar que a atitude dele seja diferente daquela maneira que sempre foi assim, né? Então, se você vai tratar ele de um jeito, ele vai te dar aquilo do mesmo jeito. Então, realmente, você tem que... A transformação, nesse caso, né, nesse aspecto, tem que ser algo que realmente seja uma linha aí como gosto de falar, né, uma via de mão dupla, né? Tem uma pergunta aqui, ó, o meu querido amigo Robertson Veronese,
ele está perguntando aqui, como ter esse equilíbrio entre empregador e empregado nesse modelo de economia que temos. Ele entra num aspecto interessante, porque aí vai entrar também na própria necessidade de rentabilidade das empresas, né? E dentro de um mercado que você tem ali toda a competição do mercado e tudo mais, isso leva a que as empresas tenham comportamentos semelhantes entre elas, e daí eu acho que explica muito essa percepção que você está colocando. A maioria, assim, não estamos falando de porcentagem, mas é um comportamento comum, mas como que é possível ter esse equilíbrio dentro da realidade de modelo de economia que nós temos hoje? Então, eu acho que uma das coisas importantes que boa parte das empresas não fazem é a mensuração do trabalho de cada colaborador. Porque para que ela saiba se aquele colaborador vale aquilo que ela está pagando, ela precisa mensurar o trabalho dele. Então, muitas vezes a pessoa fala o quê? Ah, mas é administrativo, não dá para mensurar, porque o operacional dá para mensurar. Não, dá para mensurar. Tudo é passível de ser mensurado. Né? Quem faz treinamento comigo sabe, eu mensuro até os próprios treinamentos, o quanto a pessoa rende, o quanto ela não rende, etc. Então, tudo é passível de ser mensurado. A pessoa tem que gostar de matemática, estatística, mas dá para mensurar. Então, esse é um ponto principal. Por quê? Porque muitas vezes aquela pessoa está valendo mais do que o colega do lado dela. Só que às vezes o colega do lado dela, eu sempre entro nesse ponto dentro do âmbito mais de brincadeira, mas às vezes o colega do lado, ele consegue mostrar mais coisas porque ele é aquele que fica toda hora na sala do chefe. Né? E aquele que está toda hora na sala do chefe é aquele que mostra, mas muitas vezes não faz. Então, dentro desse âmbito, é mensurar o trabalho de cada um, tá? É ver se realmente a empresa está pagando aquilo que ela precisa e se o colaborador está dando aquilo que a empresa realmente contratou ele para fazer. Né? Não só através do olhar. Nossa, olha, aquela funcionária chega no horário e sai no horário, ou fica até mais tarde. Isso não é uma prova de que ela está trabalhando. Muito pelo contrário. Às vezes o colaborador que chega mais cedo e sai mais tarde, ele está dando mais gasto para a empresa. Porque a hora extra custa caro. Né? Incide em DSR, etc. Então, hora extra custa caro. Né? Ela não custa só a hora extra, ela incide em outras coisas. Então, esse âmbito de mensuração é importante. Então, a pessoa ela olha o quê? Aí, quando ela abre lá o valor econômico, não gosto de dar nome de jornal, mas enfim, abre lá o The New York Times, etc. E vê lá, a economia não está legal, bolsa de valores está caindo. A pessoa já pensa, putz, minha empresa, vou cortar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas ela nem sabe, muitas vezes, quem ela vai cortar, o que ela vai fazer. Ela pega lá, o salário mais alto, vou cortar. Ou o salário mais baixo, acabou de entrar, é funcionário novo, esse aqui eu posso cortar. Ah, não tem filho, eu posso cortar. Só que ela não mensurou. E muitas vezes ela acaba cortando aquele que realmente valia. Então, para você começar a olhar esse equilíbrio, você precisa ter uma mensuração. Se você não mensurar o quanto cada colaborador trabalha, cobrar do gestor, porque cada gestor, né, normalmente cada área tem o seu gestor. Então, cobrar do gestor uma mensuração de cada ser humano ali individual, o primeiro ponto, você não sabe nem se o que você está pagando é válido. Entendeu? Mesmo que às vezes, mas eu pago o mínimo da tabela. Tem gente que não dá para pagar nem o mínimo, porque às vezes a pessoa não está no ambiente certo, e aí a gente volta lá no começo. Não está no ambiente certo, não é o que ela gostaria de fazer, às vezes ela está desmotivada, às vezes ela está só para pagar boleto, tá? Porque tem isso, existe um grande motivador na vida do ser humano que chama-se boleto, conta para pagar. Claro que até PFL, SEMAI, etc., são grandes motivadores na vida do ser humano. Então, olhar e mensurar os pontos que podem ser mensurados é extremamente importante para qualquer empresário. Tá? E aí vem o contraponto. O colaborador também mensurar a empresa. Será que a empresa está me dando aquilo que eu realmente estou valendo? A pessoa tem que olhar para si e entender que o currículo dela vale aquilo ou não vale aquilo. E não se permitir a ter um motivador by CPFL, SEMAI, etc. Casas Bahia, né? Fiz um boleto em 24 vezes, preciso durar nessa empresa por 24 meses. Não, às vezes o currículo da pessoa vale muito mais. Mas o medo que ela tem impede dela procurar coisa melhor. Então, a mensuração, ela cabe para ambos os lados. E aí, dentro desse ponto, mas a economia do Brasil... Cara, a economia nunca teve boa, não vai ser agora que vai melhorar. Sinto muito. Isso é fatídico. A gente vai passar por isso ainda por um bom tempo. Efeito pandemia, efeito crise econômica, crise política. Não vai mudar do dia para a noite.
a gente é que tem que mudar a nossa mentalidade e a forma de olhar, né? Para que as empresas comecem a rodar muito bem durante a crise, para que quando a crise passe, as empresas comecem a crescer e tenham uma alavancagem. Por que empresas crescem durante a crise enquanto outras quebram? Porque elas já não estavam preparadas antes da crise. Então, a crise é só um fator de impulsionamento de quebra. Só. É só um fator de impulsionamento de quebra. Talvez ela já fosse quebrar a longo prazo. Entendeu? Mas aí já é um outro contraponto. Perfeito, legal. Não, de fato, nessa pandemia a gente teve muitos casos, né, de empresas que conseguiram se valorizar, inclusive, nesse período, por conta de ter um trabalho sólido internamente. Isso que você colocou, eu acho que é fundamental, a empresa saber misturar o quanto vale cada aquele posto de trabalho que tem ali, até para saber se pode até aumentar um salário, não é? Porque a gente pensa só em cortar salário, não, mas também em premiar aquela pessoa que faz algo inovador, né? Fazer um tipo de gestão para tirar a qualidade de o máximo de qualidade de cada pessoa tem a oferecer, né? Isso eu acho muito interessante. Tem mais uma pergunta aqui, mas eu queria, antes de fazer essa pergunta, entrar na questão da pandemia em si, né? É um momento bom para fazer transição de carreira, Gra? É o melhor momento para fazer transição de carreira. É só que a pessoa tem que vencer o medo. Porque, normalmente, quando a gente entra em qualquer sistema pandêmico ou epidêmico, né, a gente acaba desenvolvendo uma coisa chamada medo, que já está dentro de cada um de nós, vem lá dos nossos ancestrais das cavernas, né? Enfim, mas não vamos entrar, não vamos tão longe, porque é trabalho da Érica, não é meu de ir tão longe assim, é trabalho da Érica. Mas isso vem de longe, isso vem do nosso sistema reptiliano que está dentro do nosso cérebro. O medo todo mundo tem, a gente vai sentir para sempre. Não pensa que o medo passa um dia e pá, nunca mais sinto medo. Não, sempre vai sentir. Mas dentro desse âmbito, a pessoa precisa olhar o quê? Olhar no entorno e entender que, ok, esse é o melhor momento. Porque se você pegar fator histórico, você vai ver que sempre no meio dos grandes problemas foi que surgiram as grandes ideias. Então, todas as grandes descobertas, elas surgiram no meio de grandes problemas, de grandes mesmo, de proporção a nível de país ou a nível mundial. Foi quando surgiram as grandes invenções. Então, esse é o momento. Eu sempre levo, né? Você já viu uma aula minha, você sabe que eu sempre gosto de dar exemplo de filme, desenho, essas coisas. E tem um filme que eu gosto muito, que tem o Grande Soldador. E tem um momento em que, bem na frente da fábrica do Grande Soldador, está escrito assim, chama Robôs esse desenho, para quem gosta. Está escrito assim, viu uma necessidade, vírgula, atenda. Então, é bem isso. As pessoas não percebem que esse momento acaba abrindo muitas novas necessidades que não existiam até pouco tempo atrás. Então, por exemplo, pessoas que precisaram, como eu, a Érica, tua irmã e outros terapeutas que não tinham por hábito usar tanto a internet, a gente virou youtuber do dia para a noite. Eu nem sei falar para você quanto de luz eu já gastei. Eu estou mais iluminada que muito vagalume por aí. Então, essa questão da gente ter que se tornar algo que a gente não foi até pouco tempo atrás é uma demanda completamente nova. Só que as pessoas se fecham no medo. E se fechar no medo não te permite olhar com amplitude. Porque o medo faz isso, né? O medo, estruturalmente falando, o medo vem da nossa amígdala que está lá no nosso cérebro, dentro do nosso cérebro. Então, essa amígdala, ela começa a mandar sinais ali para o nosso corpo, tipo, ó, você tá com medo, tá com medo, tá com medo, tá com medo, e o medo meio que te fecha numa bolha. E você não consegue olhar o todo, sabe? Olhar ali, por exemplo, a base da pirâmide de Maslow. Dentro da base da pirâmide de Maslow, o que eu posso atender daquela demanda que hoje aumenta? Então, por exemplo, saúde mental é uma das áreas que mais cresceu nesse momento. Planos de saúde, seguro funerário e urnas funerárias, etc., são as coisas que mais cresceram nesse momento. Dentre outras coisas menores. Alimentação nunca para. Vestuário nunca para. Então, dentro de todos esses âmbitos, às vezes a pessoa tem medo do que ela pode fazer para ganhar dinheiro. Tudo bem que aí também tem crença, tem um monte de outras coisas, mas sendo assim, bem sucinta, o medo é o principal, que barra a pessoa de olhar o entorno e falar, putz, espera aí, o que meu vizinho está precisando? Às vezes a pessoa mora num condomínio lá, tem lá, sei lá, uns 300 apartamentos, 400 apartamentos.
putz, as pessoas que estão aqui, quantos por cento delas trabalham? Faz uma pesquisinha rápida com o pessoal, monta um grupinho no WhatsApp ali, sabe? Vê ali quem é que trabalha, quem está trabalhando fora. Essas pessoas que estão trabalhando fora, quais são as necessidades delas? Então, eu fiz isso com uma mentoranda minha. E a gente acabou observando que no condomínio que ela morava, o que as pessoas queriam? Acordar cedo e ter pão ali na casa delas. Ela começou a fazer para vender. Ela tá ganhando super bem por conta disso, dela observar a demanda, né? O que essas pessoas estão precisando? E ela tá ganhando hoje o que ela ganhava no emprego que ela foi demitida. Então, esse é o contraponto da pessoa olhar, vai, sabe, tá com medo, vai com medo mesmo, mas dela olhar e falar, ok, então deixa eu olhar o todo e ver aí o que as pessoas estão precisando que eu posso fazer, que eu posso servir. Trabalho manual. Tem um monte de gente que agora está trancada em casa e vai trocar uma resistência do chuveiro. E aí? Opa, entendeu? Eu sou uma delas. É nóis. Eu estou precisando fazer uma mudança aqui elétrica em casa, até agora eu não consegui. Já vi uns 3 tutorial no Facebook, no YouTube e não consegui entender como faz, mas vou fazer. Só espero não dar um curto-circuito em casa aqui. É interessante que você colocou essas coisas e acho que responde bem aqui a pergunta que a Ana Lopes trouxe, né? Quais áreas mais se desenvolveram nessa pandemia, né? Pessoas que estão trabalhando mais em casa, eu acho que é bem por aí, né? De fato, né? A área de alimentação se desenvolveu muito, né? Eu tenho visto surgir várias iniciativas de confeitaria, de entrega domiciliar, enfim, são áreas, vamos dizer, da área de serviços tal, e a área da saúde é inegável, né? Coitado, os profissionais da saúde estão trabalhando 4 vezes mais do que qualquer época que já trabalharam, enfim, são áreas que realmente estão se desenvolvendo. Nós estamos já com 52 quase minutos de live, passa muito rápido, meu. A gente vai conversando, o assunto é bom e vai passando muito rápido. Aqui a Mi Picasso, ela está colocando aquela velha frase, enquanto uns choram, outros vendem lenços, né? Ou tem aquela também que fala assim, tá chovendo, tem o cara que reclama da chuva e tem aquele que vai vender guarda-chuva, né? Então, um pouco isso. Agora, para a gente tentar fechar esse assunto que você colocou aqui, como buscar inspiração para as coisas, né? Você, que é uma pessoa que estuda muito, até saindo um pouco, né, da questão só da transição de carreira, mas como buscar essa inspiração? Como buscar essa coragem que você está sugerindo aí, né? Vencer o medo? O que você sugere em termos de atitudes que a pessoa deva ter para conseguir superar esse obstáculo? Bom, de bate-pronto eu já responderia uma palavra: terapia. Né? Existem grupos de terapia gratuita, existem grupos de terapia paga, existe terapia em grupo, terapia individual, enfim. Terapia. Esse é um ponto que vai ajudar a pessoa a trabalhar. Terapias, treinamentos, autoconhecimento, leitura, enfim, tudo aquilo que vai fazer com que evolua a tua mente, né? Com que você consiga expandir e olhar muito além daquilo que a pessoa está olhando até o momento. Que isso é normal, a gente acaba tendo um olhar um pouco mais estreito. Então, quando a pessoa entra, a Milena falando que eu fazer a transformação, meu treinamento, meu e da Érica, né? Tá aí, ó. Ó, eu juro que eu não contratei ela para fazer isso, tá? Ela tá aí só. Mas dentro desse âmbito, é literalmente buscar o autoconhecimento. Esse é o melhor marketing que tem, né? É o espontâneo e de alguém que já usou o serviço, inclusive. Exatamente. Então, dentro desse âmbito de autoconhecimento, pode parecer clichê. Eu sei que tem muita gente que, mas autoconhecimento, autoajuda e nananã. É isso. A pessoa que mais resiste é aquela que normalmente mais precisa. Então, quanto antes a pessoa buscar essa ajuda, mais rápido ela consegue abrir e expandir essa mente dela. Se nada dá certo, se nada funcionar, uma ideia que eu sempre dou, principalmente para quem é de Piracicaba, é coloca a pessoa no topo do decidão do Jaraguá e empurra. Para ver se pega na banguela. Se não pegar, o máximo que vai acontecer é cair no Ribeirãozinho, mas tá tudo certo. Então, assim, ou vai de um jeito ou vai do outro. Né? Tem uma frase que eu vi outro dia nas redes sociais, estava assim, 2 coisas são muito boas para abrir a cabeça dos seres humanos.
o livro e o Machado, mas eu prefiro o de Assis. Então, é exatamente dentro desse âmbito. Os livros sempre são os melhores amigos e um terapeuta a tiracolo também sempre cai bem. Legal, bacana. Você sabe que você, falando de questão de transição de carreira, a Mila está colocando aqui que ela vai fazer ainda a transformação, tá? Ela não fez ainda, então é um marketing antecipado. Mas é interessante que esse aspecto, eu que trabalho no serviço público, né? Aqui o Parlamento Aberto é um programa da Câmara de Vereadores, e dentro do serviço público, eu também senti essa necessidade de me reinventar enquanto profissional, né? Claro que é diferente de você não tem aquele medo de você não ter o sustento, mas dentro daquela estrutura que você está vivendo, das relações que você tem, né? É claro que eu tenho a sorte, aqui também não é marketing gratuito, não, mas eu tenho a sorte de ter a chefe que eu tenho, que é a Valéria Rodrigues, que ela me dá todo o incentivo, toda né, o apoio para a gente fazer essas mudanças, mas também é algo que nos transforma, porque faz a gente fazer, né, nos leva a fazer algo que estava ali guardado, a gente não sabia, e tinha aquele receio por conta da estrutura e tudo mais, e a hora que aquilo se libera é quase como uma libertação. Não sei, não estou falando que vale tanto quanto uma terapia, mas é quase um efeito terapêutico na gente, né? E só para encerrar, já estamos com 56 minutos aí, 2 minutinhos para você encerrar, você falar um pouco do seu trabalho, como que as pessoas podem te acompanhar, né? E ter mais conhecimento sobre esse assunto. Bom, pode me acompanhar pelas redes sociais, que é a minha empresa Escolhidos de Santiago, que leva esse nome porque ela nasceu no caminho de Santiago de Compostela, na Europa. Então, por isso o nome. Né? Tanto no Facebook quanto no Instagram é Escolhidos de Santiago. Lá no Instagram tem um linkzinho lá na bio, que se clicar, fala comigo, entra nos grupos, consegue entrar no meu site, enfim, tem todas as informações lá que precisa. E o que vocês precisarem, conta comigo para terapia, para mentoria, para treinamento, para tambor xamânico com a Érica. O que vocês precisarem, tá aí. Eu e a Érica, a gente é mó parça. E estamos aí, né, juntos, o que o pessoal precisar dentro desse âmbito. A mentoria sempre é voltada mais para essa parte de empresarial mesmo, transição de carreira, enfim. Aquilo que a pessoa precisa naquele momento. A mentoria ela é muito pontual, né? Diferente da terapia. Legal, bacana. Gra, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade, por toda esse conhecimento que você trouxe aqui para nós. A mim colocando aqui, super indico. Né? Então, muito obrigado mesmo. E assim, lembrando a todo mundo que está nos acompanhando, claro, se não conhece ainda os Escolhidos de Santiago, acompanhe o perfil dela aqui no Instagram. E quem veio do perfil dela para cá, eu convido você a acompanhar também o nosso perfil aqui do Parlamento Aberto, que é um programa voltado à transparência, à participação popular dentro da Câmara de Vereadores de Piracicaba. Estamos lá tentando implementar uma cultura da política que seja uma política mais do diálogo, muito mais do conhecimento, voltada aí para entender os processos políticos, que também tem as suas especificidades. Então, eu convido vocês. Lembrando que essa live amanhã vai ter uma matéria no site da Câmara, lá no câmarapiracicaba.sp.gov.br. O vídeo vai para o nosso canal do YouTube, Comunicação Câmara de Vereadores de Piracicaba. E também convido você no site da Câmara, tem lá para você se cadastrar na nossa lista de transmissão do WhatsApp. A gente envia diariamente informações sobre a Câmara. Gra, muito obrigado. Tenha um excelente final de semana, um excelente final de quinta-feira. E valeu, viu? Foi um prazer. Valeu, Eric. Obrigada. O prazer foi meu. Gratidão pelo convite. Gratidão por todo mundo que esteve aqui, que ainda está. E o que vocês precisarem, conta comigo. Tamo junto aí. Obrigadão, Eric, pelo convite. Valeu, é isso aí. E amanhã estaremos de volta com mais uma live do Parlamento Aberto. E vamos entrevistar o Francisco Serignoni, que é líder aí do movimento das pessoas com deficiência. Vamos falar sobre a questão da inclusão. É isso aí, galera. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.